Quando ser bom não basta. Stephen Brown. Capítulo 2. A música da liberdade. O garoto que amava a música. Jeremias capítulo 5, versículo 14 e 15. Os velhos já não têm assento na porta, os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Antes de irmos mais além na nossa discussão a respeito da liberdade de graça, quero contar-lhes uma história não fictícia. Ficção é uma história não verdadeira contada como se ela fosse real. A história que eu vou contar-lhes é real, mas sua verdade é mais profunda que ela. É um mito no seu mais profundo significado. Alguns dizem que as parábolas estão mais perto da verdade do que as polêmicas e que as histórias dizem mais do que os sermões. Dizendo de outra forma, o mito muitas vezes traz verdades mais profundas em nós do que a filosofia. Presumo que isto seja particularmente verdadeiro quando se refere à apresentação de ideias muito radicais. À medida que você continuar lendo este livro, poderá ficar confuso e talvez um pouco zangado. Poderá achar que eu tenha ido longe demais, ou que eu me tenha tornado um herético. Você até poderá desejar que as coisas que eu tenha dito sejam verdadeiras, mas mesmo assim você não desejará acreditar com medo de sofrer uma decepção. Quando isso acontecer, volte a esta história. Nela você vai encontrar a essência deste livro e, sem que isto pareça presunçoso, a essência da fé cristã. Agora, relaxe-se e deixe-me contá-la. Era uma vez um garotinho chamado Abby. Abby tinha música em seu coração, mas ele desejava tê-la nas mãos. Ele queria muito tocar piano. De fato, ele queria tocar piano mais do que qualquer outra coisa no mundo. É claro que ninguém sabia disso. Os meninos não são feitos para tocar piano. Eles devem pescar, acampar e praticar esporte. Abby gostava de tudo isso, mas acima de tudo, ele queria tocar piano. Acontece que a família de Abby não podia pagar-lhe as aulas de piano. Então, quando o assunto era este entre os amigos, Abby ria e fazia pouco caso. Tocar piano, dizia ele, isso é coisa de menina. É muito mais divertido jogar bola. Logo, logo vocês garotos vão estar usando vestidos e carregando bolsinhas. Então Abby se afastava com um sorriso malicioso nos lábios, mas só ele sabia a verdade. Mais do que tudo no mundo, ele queria tocar piano. Algumas vezes, quando não havia ninguém por perto, ele se sentava ao piano da escola e tentava tocar. Para quem nunca tinha estudado piano, até que ele conseguia tocar alguma coisa. Na verdade, o fato de tocar sem ter aprendido fez com que ele pensasse que tivesse talento. Um dia, quando estava na sorveteria, Abby viu seus amigos e o professor de piano tomando sorvete e rindo juntos. Estava claro que o professor de piano não era só professor, mas também um amigo. Eles não viram Abby parado na porta, porque estavam muito absortos uns com os outros. Abby ficou lá por muito tempo, com muito medo de ser notado, mas também com medo de não ser notado. Ao sair da sorveteria, Abby se sentia muito triste. Tinha ficado um bom tempo em frente da sorveteria com lágrimas rolando dos seus olhos. Ele correu em direção ao lago, aonde ele ia sempre que desejava estar só. Depois de certificar-se de que não havia ninguém por perto, soltou-se numa pedra e começou a chorar. Ele permaneceu chorando e pensando por muito tempo. Ele pensou em quanto gostava de tocar piano e também do professor. Sabia que sua família era pobre e que havia algumas coisas que ele simplesmente não podia ter. Mas mesmo assim, como seria bom poder ter um amigo como professor de piano. De repente, ouviu um som atrás de si. Virou-se de maneira rápida e percebeu com pavor que o professor de piano estava lá, sorrindo para ele. De onde você veio? Ele perguntou rispidamente do que pretendia. Vi você na sorveteria, respondeu o professor de piano. Como parecesse solitário, achei que deveria segui-lo. Posso sentar-me aqui um pouco? Fique à vontade, respondeu Abby, mas eu vim aqui para ficar sozinho e não o convidei.
O professor de piano sentou-se na mesma pedra com Abby e por longo tempo permaneceram em silêncio. Quando o professor resolveu falar, sua voz era doce e compreensível. Abby, você gostaria de tocar piano? O que o faz pensar nisso? Piano é para garotas e... A voz de Abby falhou quando ele olhou nos olhos do professor de piano. Ele não poderia mentir. Sim, admitiu devagar. Eu gostaria de tocar piano. Na verdade, eu sempre quis tocar piano, mas eu não tenho dinheiro para pagar as aulas. Bem, talvez eu possa fazer alguma coisa para ajudá-lo. Sim, questionou Abby, mas o que, por exemplo? Bem, eu poderia ser seu amigo. Amigos não cobram ajuda. Se eu fosse seu amigo, poderia ensiná-lo a tocar piano. Isso seria demais, gritou Abby dando um salto na sua alegria. Ele quase caiu dentro do lago. O professor de piano segurou Abby a tempo e ambos começaram a rir. Fazia tempo que Abby não sorria desta maneira. Você sabe meu nome? Observou Abby. Eu nem consigo acreditar nisso. Sim, concordou o professor. Eu sei o seu nome há muito tempo. Bem, se vamos ser amigos, achei que eu deveria saber o seu nome também. Eu me chamo Emanuel, mas meus melhores amigos me chamam Manny. Espero que você também me chame de Manny. Naquele dia, Abby decidiu que seria o melhor pianista de todos os tempos. Outras pessoas pensou consigo mesmo. Não acham que tocar piano seja tão importante, mas para mim é o que eu sempre quis. Vou trabalhar muito para ser o melhor aluno de piano e o professor vai se orgulhar de mim. Durante as semanas seguintes, Abby descobriu que tocar piano não era fácil quanto ele supunha. Ele havia pensado que tocaria muito bem depois de só algumas aulas. Ninguém, no entanto, havia lhe contado a respeito das escalas, das horas de prática e das peças pequenas e fáceis que todos os iniciantes têm de tocar. Um dia, depois de uma aula extremamente frustrante, Abby voltou-se para o professor com desânimo, dizendo: eu nunca vou conseguir tocar piano nisso. Bem, este piano, Nani. Faço sempre os mesmos erros. Eu posso ver em seus olhos que você está quase desistindo de mim. Eu entendo isso e sei que tudo é minha culpa. Abby, o sorriso de Emanuel tornou suas palavras desnecessárias. Eu nunca vou desistir de você. Amigos não desistem de amigos. Mas e se eu nunca mais voltasse? Abby, se você não voltasse nunca mais, ainda assim eu continuaria sendo seu amigo. Sempre estarei aqui para lhe dar aulas. Então, com um sorriso nos lábios, perguntou: você ainda quer tocar piano? Claro que quero. Sempre quis tocar, mas nunca ninguém me contou que era tão difícil. Por acaso eu disse que era fácil? Não, senhor. Afirmei que você poderia aprender a tocar piano e que eu seria seu amigo. Nós temos nos esforçado para que você possa tocar piano. E quanto a ser seu amigo, sempre o serei. Emanuel sentou-se ao piano do lado de Abby. Vamos dar uma olhada nessa partitura que você está estudando? Abby, obediente, pegou seu livro para principiantes e abriu no Brilha, Brilha, Estrelinha. Abby corou ao mostrar ao seu professor que não tinha ainda estudado muito do livro. Toque para mim, pediu Emanuel. Mas só consigo tocar a melodia. Não importa, toque-a para mim. Então Abby começou a dedilhar a melodia de Brilha, Brilha, Estrelinha. Na verdade, a estrelinha não teve um brilho muito grande. Abby continuava pulando notas e parando sempre para ter certeza de que seus dedos estavam na posição correta. Seu ritmo era descompassado. Então, surpreso, ele ouviu a música mais linda do mundo. Ele olhou à sua direita e então viu Emanuel tocando com ele com a mão direita. Então, sem perder o ritmo, o professor de piano colocou-se atrás de Abby e abraçou-o, e com a sua mão esquerda completou a música com as notas graves. Abby continuou a tocar sua melodia de uma nota só, mas agora ela soava totalmente diferente. A melodia de Emanuel entrelaçava-se com a única linha melódica de Abby, transformando a simples melodia numa grande sinfonia. Abby ficou tão fascinado que quase parou de tocar.
Tudo parecia um arranjo complicado e crescente, quase como uma orquestra. Logo, Abby estava maravilhado e perdido na magia e beleza da música vinda do piano. Quando os dois acabaram de tocar, o menino sentiu lágrimas nos olhos e, através dela, pôde ver o professor sorrindo. Nós fazemos uma bela música juntos, não é mesmo? Sugeriu Emanuel. Você não quer dizer nós, quer? Sim, Abby, nós fizemos uma música juntos. Você fez o que pôde e eu fiz o resto. Então, Emanuel convidou Abby para que voltasse ao seu estudo. Por muitas semanas, Abby teve tanto prazer em estar com Emanuel e conversar com ele, quanto apreciava aprender a tocar piano. De fato, se fôssemos dizer a verdade, Abby gostou mais deste tempo com Emanuel do que de qualquer outra coisa no mundo. O professor morava numa casa enorme perto do lago onde ele e Abby se encontravam pela primeira vez. A casa era majestosa pelo seu tamanho e Abby sempre tinha a sensação de estar entrando na casa de um grande nobre. Na verdade, era assim que ele se sentia até que Emanuel viesse abrir a porta. Então, a fria e majestosa aparência da casa era transformada pela presença do professor e Abby se sentia como que visitando um bom amigo. Mas então, pensava Abby muitas vezes, qualquer lugar com Manny tinha que ser maravilhoso. Emanuel parecia muito rico e tinha muito bom gosto. Abby era muito jovem para conhecer a complexidade da decoração de interiores, mas era adulto o suficiente para reconhecer que aquela casa era perfeita. A começar pelas pinturas penduradas no grande hall de entrada, ao espesso carpete que se estendia pelo chão, até o enorme piano no qual Emanuel dava suas aulas, tudo se encaixava perfeitamente e fazia Abby sentir-se à vontade. Uma coisa chamava a atenção de Abby, mas sempre que ele estava com Manny, se esquecia de perguntar. Abby sabia que Manny tinha muitos alunos, mas nunca havia visto nenhum. De fato, quando estavam juntos, nunca havia ninguém por perto, e o fato mais surpreendente era que Manny nunca parecia apressado em mudar de aula. Muitas vezes, Abby julgava que o tempo do professor era limitado, mas se enganara. Hoje não foi diferente. Manny parecia ter todo o tempo do mundo. A sala onde Emanuel estudava e onde eles agora estavam em poltronas eram bem decoradas, na opinião de Abby. Ela ficava logo depois da sala que Emanuel dava as aulas. A grande figura do professor tomava conta da poltrona e o pequeno Abby era quase engolido por ela. Os pés de Abby quase não alcançavam o chão. Abby começou Emanuel depois de se acomodarem. Você afirmou que eu fiz a música, ou pelo menos deu a entender isso. Bem, respondeu Abby, você realmente fez a música. Você não precisava de nenhuma nota minha para tocar a música que tocou hoje. Isso é verdade, eu poderia ter tocado sozinho, mas achei melhor não fazer isto. Pelo contrário, quis trabalhar com os meus amigos e ajudá-los a fazer a música. Como hoje? Sim, como hoje. Você tocou o melhor que pôde e eu cuidei do restante. Abby, de agora em diante vai ser assim. Você faz aquilo que puder e eu cuido do restante. Mesmo que você não faça nada, ainda assim vou compor o resto. E quando você for mais velho e conseguir tocar bem melhor do que agora, você ainda vai cometer alguns erros. Lembre-se sempre que mesmo que as outras pessoas pensem que você não precisa mais de mim, eu ainda estarei cuidando do restante. Há ainda uma coisa que eu quero que você sempre se lembre. Pode não significar muito para você agora, mas mais tarde você vai pensar nisto e ficar contente. O que é, Manny? Perguntou-lhe Abby, sentindo-se um pouco estranho. Não fique tão assustado, riu Emanuel. O que eu vou dizer é bom. Quero que você se lembre sempre que é meu aluno de piano. Não importa onde você vai nem o que você faça. Não importa se você toca piano bem ou mal. Você sempre será meu aluno. E Abby, você pode apostar nisto. Algum dia, talvez, em outro lugar, em outro tempo, você vai tocar piano exatamente como eu toco. Mesmo assim, você ainda será o meu aluno e meu amigo. Então, para enfatizar as suas palavras, Emanuel inclinou-se para mais perto de Abby e perguntou: Você sabe o que eu quero dizer com isto? Acho que sim. Abby, eu amo você mais do que você possa entender agora.
Este amor nunca vai terminar, não importa o que aconteça. Eu dou minha vida pelos meus alunos e por causa disso, eles serão sempre meus alunos. Abby pensou muito naquilo que Manny lhe dissera naquele dia. De fato, ele nunca mais se esqueceu daquilo, mas uma vez ele quase se esqueceu. Ao longo do tempo, Abby percebeu que assim como ele havia caçoado de Manny, os seus alunos, muitos agora caçoavam dele. Nós não temos visto você no campo de futebol ultimamente, um garoto começou de maneira sarcástica para ele um dia depois da aula. Eu tenho estado ocupado, tocando piano, hein? Sim, a maior parte do tempo. Quem você pensa que é? Algum tipo de mago? Você e as meninas, por certo, se dão muito bem. Isto foi só o começo. Logo os outros garotos se juntaram em suas caçoadas, fazendo piadas não só de Abby e seu piano, mas também do professor de piano. No princípio, Abby ficava furioso com eles, mas depois de alguns tempos começou a prestar atenção e a acreditar naquilo em que eles falavam. Garotos precisam de amigos e Abby perdia os seus rapidamente. Abby passou a diminuir suas idas à casa de Manny e quase parou de estudar piano, embora estivesse progredindo. Quanto mais ele estudava, melhor tocava. Mas agora lá estava ele de volta ao início. Ficou então tão envergonhado que parou de ir à casa de Emanuel. Semanas se passaram e, embora seus amigos tivessem parado de fazer piadas sobre ele, Abby não se sentia bem. Algumas vezes ele olhava para o piano da escola e pensava em tocar, mas era muito difícil. À noite, Abby pensava em Manny e muitas vezes chorava. Ele não conseguia entender seu choro, mas sabia que sentia saudades de Manny. Então, antes de adormecer, ele prometia a si mesmo que recomeçaria os estudos de piano e que ia ver Manny. Mas na manhã seguinte, já se havia esquecido de suas promessas. Manny perguntou de você ontem, disse Martos, palavra grega para testemunha. Um aluno de Emanuel, a Abby, um dia no recreio, ele pediu para você não se esquecer daquilo que ele te ensinou. Abby não entendeu o que Martos quis dizer até aqui. Logo depois daquela tarde, lembrou-se daquela conversa especial na sala de estudo de Manny. Abby sentiu as lágrimas em seus olhos. Em vez de ir para casa, ele foi ver Emanuel. Eu estava à sua espera, exclamou Emanuel enquanto abria a porta. Você está preparado para a próxima aula? Mas eu não tenho tocado nada durante meses. O menino abaixou o olhar, fingindo ver algo muito interessante no chão de pedra da entrada. Isso não tem importância. Você é e sempre será meu aluno, e isto não mudou. Você tem estado triste nos últimos meses. Emanuel sorriu. Mas você é meu aluno. Entre, então poderemos começar de onde paramos. Esta foi a melhor aula que Abby jamais teve. De fato, mais tarde em casa, ele pensou, eu me sinto quase feliz por ter me afastado de Manny e de suas aulas, pois se isto não tivesse acontecido, eu nunca saberia o quanto ele me amava e o quanto ele quer que eu continue a estudar piano. Foi uma experiência de crescimento para Abby. Mesmo quando seus amigos o importunavam, ele se lembrava de como havia cedido às críticas e como Manuel ainda o amava, e então sua tristeza se transformava em alegria e gratidão. Se ele era importunado por aqueles que o criticavam por estudar piano, pior ainda era a atitude dos seus companheiros de estudo. Abby havia pensado que, como aluno de piano, ele se tornaria parte de uma família de músicos, em que todos se entenderiam e se ajudariam mutuamente, a fim de que pudessem tocar cada vez melhor. Mas não era bem assim. Você faz tudo errado, gritou uma garotinha que havia escutado seu estudo de piano na escola. Você toca suave quando deveria tocar forte, e forte quando deveria tocar suave. Você está completamente sem ritmo, criticou outro aluno quando ouviu Abby tocar. Como você espera tocar piano se não consegue ver a diferença entre um compasso quaternário e um ternário? Você tocou 3 notas erradas, criticou o outro. Se não tocar as notas certas, vai deixar o professor desapontado. Ainda mais depois de tudo que ele tem feito por você. Nós, alunos do Emanuel, temos conversado e decidimos que se você não melhorar, vai nos envergonhar a todos. Se você vai querer tocar piano,
deve estudar em casa, não na escola, comentou um dos alunos a Abby certa vez depois da aula. Mas eu não tenho piano em casa, replicou Abby. Então, por que não pede aos seus pais que comprem um para você? Nós não temos dinheiro, esta é a razão. Houve um longo silêncio, mas Abby notou uma ponta de desdém em seu colega quando este foi embora. Ele sabia que o garoto pensava que ele deveria desistir das aulas por não ter um piano. Uma tarde, quando Abby terminou sua aula, Emanuel lhe disse: Abby, você parece triste. O que aconteceu? Oh, nada, respondeu ele, traindo suas palavras com o rubor do rosto. Os outros o aborrecem? Algumas vezes. Eles também me aborreceram algumas vezes. Mas você não ouve tudo o que eles dizem? Então Emanuel sorriu. Abby, eu conheço os meus alunos. A menina que comentou que você precisava tocar suave quando você toca forte e forte quando você deveria tocar suave, apenas o critica porque ela tem dado péssimas lições. O menino que criticou o seu ritmo não tem vindo às aulas por quase 3 meses. Ele acha que, ao apontar o erro dos outros, as pessoas não vão notar os deles, continuou o professor. O garoto que lhe apontou as notas erradas está tão atarefado apontando os erros dos outros que ele mesmo não tem tempo para tocar. Se praticasse muito o que ele não o faz, talvez tocasse muito mais notas erradas do que você. O garoto que lhe sugeriu que comprasse um piano com o dinheiro que você não tem 3 pianos, mas ele quase nunca pratica em nenhum deles. Ele acha que ter bons pianos é mais importante que tocar. As pessoas admiram os pianos e acham que admirar pianos é a mesma coisa que tocar piano. E os que acham que você prejudica a reputação dos outros alunos são muito inseguros a respeito dos seus próprios modos de tocar piano. O seu toque é diferente e os outros não gostam de pianistas diferentes. Abby, continuou o professor, o comentário a respeito do meu desapontamento não é verdadeiro. Nunca permita que um aluno meu diga-lhe que você me desaponta. Se eu me desapontar, eu direi a você. Quando me alegrar, também lhe direi. Mas eu sou o único que sabe quando estou desapontado ou alegre com você. Abby sentiu-se muito melhor depois que Emanuel lhe falou sobre os outros alunos. Na realidade, ele se sentiu um pouco superior aos outros, até que Emanuel lhe explicou. Abby, digo isto a você para que você se lembre de que eu o fiz meu aluno, mesmo com todos os seus erros, porque eu o amo, mas não o amo mais do que aos outros. A única razão pela qual eu lhe falei deles é porque, se eu quisesse, poderia contar-lhe muito a respeito deles, para que você se lembre de que não há no mundo um único aluno de piano que eu não cometa sérios erros. O problema deles é que tentam fingir que são melhores do que você. Agora você sabe a verdade. Lembre-se disso e não cometa os erros deles. Lembre-se que você se esqueceu de mim por algum longo tempo. Lembra-se de como você desistiu de estudar e como eu o recebi de volta quando você quis voltar. Lembra-se que eu nunca deixei de amar você. Farei a mesma coisa por qualquer um deles. Todos os meus alunos são iguais porque eles têm o mesmo professor. Você nunca deve pensar que é melhor do que eles, só porque sabe a verdade. E Abby, concluiu o professor, nunca se esqueça de que eu cuido do restante para eles exatamente como eu faço para você. Abby passou a gostar ainda mais de Emanuel. Ao deixar a casa, Abby sentia-se grande liberdade em ser e demonstrar aquilo que realmente era, um aluno com falhas, mas preocupado em melhorar. Ele sabia que era amado e que o professor amava a todos os seus alunos de igual modo. Portanto, não havia necessidade de apontar os erros dos outros. Tudo o que ele tinha que fazer era ficar perto do professor. Todas as primaveras, Emanuel promovia um recital em sua casa para os pais dos seus alunos. Abby estudou durante semanas a sua partitura e sua mãe conseguiu comprar-lhe um terno novo. O menino sentia-se muito bem, até a hora em que se levantou para tocar. Quando ele, ao dirigir-se ao piano, viu todas aquelas pessoas esperando por sua execução, entrou em pânico e queria sair correndo.
Mas quando se voltou para Emanuel, este deu-lhe um sinal com o polegar levantado, indicando que estava tudo sob controle e que ele poderia começar a tocar. De forma alguma vou desapontar Mani, pensou Abby, e quando começou a tocar, esqueceu-se de tudo e até tocou notas erradas, tendo mesmo que recomeçar tudo. Ao terminar, ele não teve coragem para encarar a plateia, os pais em especial, a Emanuel. Ele queria tanto ter tocado melhor e, no entanto, havia desapontado a todos. Abby sentia-se tão mal que nem notou que estava sendo aplaudido. De fato, todos o aplaudiram durante quase 5 minutos, gritando bis, mas ele nem sequer ouviu, pois já havia saído pela porta dos fundos e disparado em direção ao lago, onde se sentou em uma pedra e praguejou. Passaram-se horas e a noite ficou muito fria. Então o menino ouviu um ruído atrás de si e virou-se. Emanuel estava ali. Estraguei tudo. Sim, você estragou tudo, mas eles nem perceberam. Como nem perceberam? Claro que sim. Estou muito envergonhado. Como vou poder olhar de novo para ele? E Mani, eu ainda sinto muito mais vergonha de você. Você me amava, você confiava em mim, você me ensinou a tocar piano e eu estraguei. Por favor, não me olhe assim. Eu acho que não vou aguentar. Abby, disse Mani, sentado-se bem, me ser convidado. Você interpretou mal o meu olhar. Eu não estou desapontado com você. Você deve se lembrar de ensino piano há tempo, muito mais do que você possa imaginar. Você pensa que seu desempenho me surpreendeu? Bem, eu acho que não, mas sem mais, filho. Sua foi ferida, mas você não falhou, Abby. Vamos, eu já lhe afirmei isto, mas você já se esqueceu. Acho que sim, murmurou Abby. E esqueceu de mais coisa. O quê? Você se lembra de que eu lhe disse que iria sempre cuidar disso? Foi o que eu fiz hoje. Você quer dizer que... Claro, sim. Você não tocou tão bem quanto naquele dia e talvez não tão bem quanto poderia ter. Mas você tocou e eu cuidei do resto. A plateia ouviu a música, não os erros. Abby levantou-se de um salto e começou a dançar em pedra. Emanuel riu gostosamente, mas advertiu ao menino. Se não tomar cuidado, você vai cair dessa pedra, e eu não tenho nenhuma vontade de nadar numa noite como essa. Aquela foi a segunda mais importante da vida de Abby. A mais importante foi aquela em que ele se encontrou com Emanuel. Abby começou então a estudar piano mais do que nunca. Nos anos seguintes, Abby errou em algumas audições. Algumas vezes ele se zangou com o professor. Outras, ele até foi em desistir de tudo e chegou mesmo a faltar algumas aulas. Mas Emanuel estava lá com o seu carinho e ajuda. Deve estar imaginando o que aconteceu com o menino. Esta é a melhor parte. Abby cresceu e tornou-se um pianista mundialmente famoso. Ele se tornou conhecido, dizer de um crítico, como a essência da perfeição. De concerto em concerto por todo o mundo, Abby tocava sempre para auditórios lotados. Quando terminava um concerto, depois de cessado o aplauso, Abby costumava sorrir ao lembrar-se que ninguém tinha escutado seus erros. Mais tarde, ele agradecia ao Emanuel por estar sempre cuidando do resto. Após um concerto em Nova York, quando Abby já estava com 70 anos de idade, ele jantava com amigos quando sentiu aguda dor no peito. Ele achou que era uma indigestão, mas depois percebeu que a dor retornava mais e mais aguda. No meio do jantar, ele teve um colapso e seus amigos chamaram uma ambulância. Abby estava semiconsciente quando foi levado numa maca e colocado na ambulância. Mas nesse momento ele acordou. Foi um acordar estranho, pois ele parecia observar a cena todos na ambulância sob um ângulo diferente. Os enfermeiros se entreolharam e um deles suspirou. Nós o perdemos. Vocês não me perderam, eu estou aqui. Abby queria gritar, mas antes que eles pudessem falar, chegou ao seu ouvido o som de um piano que executava a mais linda música jamais ouvida. Virou-se e percebeu que estava na casa de Emanuel. Bem, talvez não fosse a casa de Emanuel, mas parecia ser, e ainda mais bonita do que nunca. Guiado pela música, ele atravessou a porta principal, onde encontrou Emanuel tocando um concerto grandioso. Embevecido, Abby parou para ouvir.
Quando o professor terminou a sua música, por um momento, nenhum dos dois pronunciou uma única palavra. Então, virando-se para Abby, Emanuel quebrou o silêncio. Agora é a sua vez. Eu? Sim, você, riu Emanuel. Eu creio que você vai me surpreender. Abby sentou-se ao piano e, ao colocar as mãos no teclado, sentiu uma liberdade e um poder que nunca antes havia sentido. Tudo estava perfeito, cada detalhe, cada nota, cada compasso. A música soou e tomou conta da sala. Pelo canto dos olhos, Abby pôde ver Emanuel sorrindo como um pai ao ver o seu filho fazendo algo perfeito. O coração de Abby bateu descompassadamente. Abby, sussurrou Emanuel, agora você toca exatamente como eu. Sim, respondeu Abby sorrindo, eu sei. Vou dar-lhe um novo nome, Abby. Até hoje você foi chamado de Abby, nome em hebraico para servo ou escravo. Agora seu novo nome é Deror, nome em hebraico para liberdade ou independência. A partir de agora você se apropriou da música. Este agora é o seu lar.